Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Criança que Cresce. Eu vim conversar com ela, que é mãe da Maria Flor, mãe da Maria Bethânia, a Mabê, né? A Ana Helena. E nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade. Tudo bem, Ana Helena? Tudo jóia, e você? Bem também. Ô, Ana, o que eu gostaria de saber é sobre a maternidade. Como você se descobriu mãe? A maternidade pra mim, eu acredito que era um encontro marcado, assim. Eu e as meninas, eu tenho certeza absoluta, assim, que a gente já tinha um combinado, assim, de nós três vir fazer esse passeio aqui, sabe? E pra mim foi muito isso, assim, eu sabia que eu ia ter uma menina, eu sabia que ela ia chamar Maria Flor, já fico emocionada de falar, assim, e no dia que eu descobri que eu tava grávida, eu tinha certeza que era Maria Flor que tava dentro da minha barriga. Ah, é? A da Mabê foi uma surpresa. Ah, é? Da Mabê foi totalmente inesperado, né? Eu conto essa história às vezes que meu pré-natal foi muito tranquilo. Foi uma gravidez muito leve, eu tava me achando linda. E aí eu fui pra Prudente passear e aí o médico que tava fazendo o meu exame me segurou lá. E desde então, uma loucura, né? Eu adoro uma comparação que eu escutei quando a Mabê era bem pequenininha, assim, ela devia ter 1 mês de vida, assim. Que a maternidade é você planejar um destino, né? É igual fazer uma viagem, você decide que você pai, imagino que também. Sim. Né? Você fala, eu vou pra Itália. E aí você começa a estudar a língua, você começa a comprar roupa que você pode usar lá, você começa a pensar em situações que você vai viver lá na Itália. E a maternidade atípica é tipo o seu avião que ia descer na Itália e parar na África do Sul, assim. A roupa não serve, o idioma não serve, você não estava esperando absolutamente nenhuma daquela comida, daquela paisagem, não era nada do que você imaginou. Só que depois de um tempo na África do Sul, a África do Sul é muito legal, é muito bonita. Então, assim, pra mim, eu ainda tô nessa descoberta mesmo, assim, de entender esses desafios que esse destino novo me traz, mas também de apreciar as belezas, assim. Mas você, em algum momento, você já tinha imaginado, tipo, se eu tivesse uma filha atípica, eu faria assim, faria aquilo? Ou realmente isso foi muito inusitado na sua vida, no seu percurso, no seu pensamento? Caramba, nunca ninguém me perguntou isso. Quando você estava falando agora, eu fiquei pensando assim, essas questões sempre me tocaram. Eu lembro, assim, de ver entrevistas, documentários, isso me tocava muito profundamente, muito profundamente. Talvez hoje isso faça sentido, assim, né? Eu tô te perguntando isso porque eu acho que, como eu, talvez outras pessoas pensam isso. Quando a gente é mais novo, a gente sempre imagina assim, olha, quero ter 2 filhos e talvez adotar uma criança na nossa época que tenha problema, Sim, né? sim. E a gente não consegue imaginar o que um filho atípico ele traz junto com Sim. ele. Tem toda a alegria, tem toda a felicidade de um filho, Sim. mas isso acarreta outros problemas. Talvez a sua vida tenha mudado, por exemplo. Não, sem dúvida. A partir daí. E as pessoas não entendem isso, E olha, né? que interessante isso. Quando você fala assim, eu adotaria uma criança, né, atípica. Você adotaria ela sabendo quais são as condições. Exato. Quando você, né, engravida e nasce, você não sabe o que vai vir pela frente. Ô, Gabriel, você vai na igreja? Não é pra mexer. Tchau, lindo. Viva! Tchau. Vocês filmaram isso, por favor? Então, assim, quando você fala, eu adotaria, você já sabe, você estaria fazendo uma escolha, né? Sim. E no meu caso é isso, assim, eram muitas possibilidades. Tanto que quando ela nasceu, prematura, com baixo peso, e aí, pra mim, até na minha mente é muito confuso, porque eu não lembro, assim, exatamente de tudo, porque teste da orelhinha, ela não ouve, teste do olhinho, ela não enxerga. Então você fica imaginando o que vai vir, aí fica entrando no Google, né, o Dr. Google. É o nosso pior inimigo. Nossa, gente, assim, acho que os primeiros 3 meses, antes de eu pegar o cariótipo na mão, saber, né, parcialmente quais eram as alterações, eu imaginei tudo que você pensar, tudo que o Google tinha para mostrar.
Então a gente fica fantasiando muito, né? E sempre é muito pior. Sim. O cenário que a gente imagina é sempre muito pior do que o cenário real, né? Então foram meses muito difíceis para mim, assim. Eu queria que você falasse mais ou menos da Ana Helena. Antes, por exemplo, de uma mãe típica, né? E de uma mãe atípica, por exemplo. O que mudou? Ai, eu acho que ser mãe pra mim é ter tornado meu mundo maior. Assim, é o que eu consigo. Eu acho que quando era só eu, meu mundo era menorzinho. Aí a Maria Flor chegou, o meu mundo cresceu. E aí com a Mabê, o meu mundo ficou imenso, assim. É uma coisa de querer construir mesmo um mundo melhor para elas viverem. Essa sensação que eu tenho, assim, de que eu preciso criar mecanismos para elas viverem num lugar melhor. E não só elas, eu acho que... E, na verdade, isso foi a maternidade da Mabê que me trouxe. Eu não penso mais nas minhas filhas. Eu penso na sua, na dele. Para mim, virou tudo uma coisa só. Então, quando eu falo que eu quero um mundo melhor, não é para a Mabê, né? Porque eu acho que todas as crianças têm o direito de viver num mundo melhor. Com certeza. E eu vi uma foto que você postou esses dias da Mabê indo para a escola. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de inclusão, dela ir na escola, como que está sendo para você e como está sendo para ela também. Sim. Olha, eu acho que a inclusão é um assunto muito delicado, mesmo, assim, porque eu acredito na inclusão, eu acho que ela tem que acontecer, mas eu acho que ela é muito complexa, ela depende de uma infinidade de fatores. A gente ainda está engatinhando nesse processo, embora eu esteja... Eu vou falar da minha experiência pessoal. Tá. Eu estou muito feliz, muito feliz. Assim, a Mabê ama ir para a escola, eu fui muito bem acolhida na escola que ela está. É uma escola... É municipal? É municipal. É municipal, né? Eu nunca sei se é estadual, mas... E assim, a gente está muito feliz. Ela vai feliz, ela volta batendo palma, ela tem uma cuidadora amorosa, ela tem uma professora, assim, que está se desdobrando, assim, para que tudo corra da melhor maneira possível para a Mabê. Eu me emociono todas as vezes que eu chego, porque a Mabê faz um horário reduzido, né? E ela fica das 3 às 5. E aí a gente chega às 3 horas, as crianças já estão dentro da sala de aula. E aí eu abro e coloco a cadeirinha na Mabê. E aí todas as crianças começam, oi, Mabê! E vem uma por uma, assim, dá oi. Então, assim, eu acho isso tudo muito rico para a Mabê, né? Que ganhou o mundo, pensa. Né? Uma criança que o universo dela... É que eu sempre fiz muita questão, assim, de tirar de casa, de viajar. Ela com sonda... Estava debaixo de uma cachoeira no Mato Grosso, então assim, né, isso... Mas ela basicamente ficava dentro de casa e aqui no Criança que Cresce. E aí imagine para a escola, acho que ela nunca tinha visto tanta criança junto, então assim, para ela está sendo muito legal, mas eu acho que tão legal quanto para as outras crianças. Com certeza. Que estão tendo, né, essa troca de vivenciar no dia a dia, como que é uma criança na cadeira de roda. Fico imaginando se a gente tivesse convivido. Isso, né? Isso que eu ia falar agora. Eu ia falar que a inclusão, eu acho ela muito interessante, porque na verdade ela não é só boa para a criança que está experimentando esse mundo, mas é para todas as outras crianças, porque eu acho que é aí que vai vir o respeito, vai vir o amor, vai vir o carinho. Porque vem do que a gente conhece, a gente ama o que a gente Exatamente. conhece, a gente lida com o que a gente conhece. Então é por isso que assim, a gente sempre fala, né? O legal e claro, gente, que tem milhões de estruturas que precisam se organizar para receber essas crianças, né? E adultos, enfim. Mas assim, se depender de mim, tava todo mundo em todo lugar. Eu queria saber, o Criança que Cresce, ele surgiu para a Mabê, para o mundo da Mabê? Sim. É porque eu nem imaginava, né? Não era uma coisa que eu imaginava. E aí, nesse meu processo, eu entendi o que eu precisava. Por isso que eu acho muito importante, assim, eu sempre falo, cada família se ouvir e entender o que é importante para si, assim. Para mim, um atendimento de qualidade era muito importante, mas eu sentia que eu precisava de um lugar que tivesse uma linguagem mais afetiva, que fosse mais caloroso nesse acolhimento, porque a gente está muito perdido, assim. E aí eu sentia que eu tinha que escolher entre lugares de pessoas muito competentes ou lugares de pessoas mais afetivas e mais acolhedoras. E aí a minha ideia foi tentar juntar as duas coisas aqui. Podemos dizer, por exemplo, que o Criança que Cresce, ele sofre
quando a gente diz que ele fala a real e a realidade para um pai, por exemplo, que eu fico imaginando você. Você vai num médico e se ele faz 1 milhão de promessas, por exemplo, com a sua filha, ela vai andar, ela vai correr, ela vai falar. Isso não torna esse profissional muito mais atrativo para um pai do que ela vai vir aqui no Criança que Cresce e ela vai ter essas terapias, mas em contrapartida ela vai ganhar um mundo. Sim. Sim. Porque, na verdade, o Criança que Cresce, além das terapias, vocês investem muito em brincadeiras. No lúdico, né? No lúdico. Na verdade, assim, ó, uma premissa básica pra gente, que a gente, assim, tem como principal é que cada criança precisa e merece ser amada e respeitada exatamente como ela é. E aí, o nosso trabalho entra no sentido de trazer mais qualidade de vida, trazer autonomia, trazer diversão, alegria, né, ajudar essa criança a socializar. Então, o nosso trabalho é esse. Mas, pra gente, as crianças são perfeitas como elas são, né? Porque é muito difícil essa dificuldade que a gente tem de respeitar as diferenças, e todas. Inclusive, com relação às crianças típicas, né? A gente quer que essas crianças se comportem de maneira muito parecida. Qualquer criança que tenha um comportamento um pouquinho diferente da outra, a gente já... É o tal do padrão, né? Exatamente. E a gente que é adulto sabe o quanto isso é dolorido, o quanto isso é sofrido. Então, assim, por que a gente vai fazer isso com as nossas crianças? Pois é. Né? E eu acho legal também falar que o Criança que Cresce, ele atende tanto a crianças atípicas como as típicas também, Isso. que era uma coisa que eu não sabia. Isso é muito legal de falar, porque tem muita gente que associou, né, a minha imagem com a imagem da Mabê e acaba achando que aqui é só para crianças atípicas. E ao contrário, né? A ideia é... Inclusive, a gente atende crianças de 0 a 100 anos aqui. Então, assim, a ideia é misturar todo mundo mesmo. E vamos supor, aqui no Criança que Cresce, vocês... Qual é o tipo de terapia que vocês têm aqui? Eu acompanho vocês na rede social, eu vejo que tem muita brincadeira, Sim. que vocês fazem cinema, tem coluna de férias. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre as terapias e sobre as brincadeiras. Eu gosto de explicar porque tem gente que até hoje não entende bem o que é o Criança que Cresce. Às vezes as pessoas falam, e a sua escola, né? E eu falo, não é escola, mas também não é clínica, né? Então, assim, a gente tem 3 pilares principais, que é a pedagogia, a socialização e a parte clínica. A clínica é o que a gente vê funcionando mesmo, físio, terapia ocupacional, a gente tem o Pedia Suite dentro da fisioterapia, que é muito legal, a gente tem psicólogas, que são essas terapias convencionais, mas tudo sempre dentro, né, do lúdico, das brincadeiras mesmo. A parte de pedagogia, né, que tem o apoio pedagógico, a gente tem pedagogos e psicopedagogos dando suporte. E a parte de brincadeira e socialização, que é o que, assim, quando o pessoal vê as festas, né, a gente está trabalhando, Sim. né? Que são as brincadeiras de rua, as festas, os grupos. Então, tudo isso faz parte do que é o nosso trabalho. A gente romantiza desde aquele momento que você contou do começo. Que é, você está grávida, você está esperando uma filha perfeita, você acha que tudo é perfeito, você vê ali no Instagram, no Facebook, que o outro não teve problema, é o tal da família perfeita, que é o homem, que é a mulher, que é os 2 filhos, o cachorrinho, e aí do nada você vai ganhar a sua filha e você vê que ela não é uma criança normal, não, padrão. E ela sendo típica ou atípica, tem todas as questões. Por exemplo, já muda. Primeiro, uma coisa que eu acho muito importante, assim, eu amo ser mãe. E, por exemplo, a Maria Flor, pra mim, foi uma criança muito simples, assim, nesse começo, sabe? Mas eu tenho amigas que não amam tanto, assim, a maternidade, e nem por isso são menos boas mães do que eu, né? Sim. E segundo, que eu tenho amigas, por exemplo, assim, que estavam amamentando, teve aquela questão, né, do machucar o seio, da criança que não dormia, da criança que não comia. Então, assim... A grande maioria passa por todas essas questões. A gente nem imagina. E a gente continua postando foto, como se, assim, é muito maluco essas escolhas que a gente decide fazer, assim, de não normalizar o que é normal. Né? Por exemplo, essa noite eu acordei às 3, fui dormir às 4h30, porque a Mabê tá gripada, e ela chorou como qualquer criança gripada, com o nariz entupido, que não consegue dormir, irritada, chora. Então, assim... Eu acho que a gente tem que ter esse espaço para poder reclamar não, porque eu não gosto nem dessa palavra, mas
de poder ser honesto e não ser julgado. Sim. Porque é isso, tem dia que é muito difícil, tem dia que a gente tá cansado, tem dia que a gente não quer. Porque a sensação que a gente tem é que se a gente estiver reclamando do filho, por qualquer que seja o motivo, é como se a gente estivesse se colocando no lugar assim, eu não gosto de ser pai, não gosto de ser mãe, não gosto... Mas não é nada disso. E não é nada disso. Não. Às vezes você só não tá realmente afim, que é o lance do brincar. Muitas pessoas não gostam de brincar com outras crianças, mas aí parece que a gente não pode nem falar que não gosta, ou é que aquele dia você está cansado, né? E tem até um vídeo na internet rolando, que eu achei muito interessante, que fala das obrigações da mãe lá, que tá a mulher escovando os dentes, e aí lá tá toda aquela vez, tipo assim, nossa, o abrigo tá pequeno, porque eu tenho que levar na escola, será que o sapato é apertado? E tipo assim, então a mãe, ela fica o tempo inteiro com esse 1 milhão de obrigações. Só que se você falar que você tá cansada disso, é como se as outras pessoas fossem receber. Ah, ela não gosta de ser mãe. Não, e eu tenho certeza absoluta, gente, que qualquer pessoa, mãe ou pai, qualquer pessoa que cuida de alguém, se sente cansada em alguns momentos. E a gente precisa ter essa empatia de acolher. Porque às vezes o que você precisa é ter uma conversa honesta. Sim. Né? De, olha, hoje está sendo um dia muito difícil para mim. E amanhã vai ser um dia melhor. E aí vai ter dias que são muito bons e tem dias que são muito difíceis. Você é uma mãe muito presente. Existe aquele dia que você vai dormir e você fala, falhei. Com certeza. Perdi a paciência, certeza. Não dei atenção dos devidos momentos. Certeza. Eu acho que eu brinquei pouco. Você passa por isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho um desafio que para mim é, assim, é bem complexo de administrar. Como a Mabê acaba exigindo mais o meu cuidado, eu sinto que eu tô sempre faltando com a Maria Flor. E ela é uma menina muito madura emocionalmente. Então eu acabo esperando demais dela. E aí, às vezes, nesse processo, assim, eu falo, poxa, exigi muito dela hoje, ou cuidei demais da Mabê e acabei deixando ela um pouquinho de lado. E aí eu comecei a ter conversas com ela mesmo, de explicar, falar, filha, olha, hoje a mamãe tá se sentindo assim. E a gente entender que para cuidar de alguém a gente precisa estar minimamente saudável. Bem. Né? Então, assim, tem dia que eu não consigo cuidar direito. A sensação que eu tenho é que eu não tô cuidando nem de mim mesma. Mas eu acho que você deve sofrer de uma outra coisa também. Porque quem te conhece acha que, né, sempre vê você sempre muito sorridente, muito de bem com a vida, sempre feliz. Então as pessoas nunca imaginam uma Ana Helena que sofre, que tá chateado com alguma coisa, ou que tá infeliz com alguma coisa. Bom, a Glaucia que tá comigo todo dia já não é, porque passa essa imagem, você passa muito essa imagem para quem te conhece, assim, né, que te acompanha em rede social, não sei, no dia a dia. Sim, não, é que eu acredito realmente, isso é uma coisa muito real, não é que eu tento parecer alguma coisa assim, que se rindo e brincando já tá difícil, você imagina se a gente for, né, então assim, isso é uma coisa muito da minha personalidade, eu sou assim desde muito nova, assim. Mas isso não significa que eu não tenha... Seus momentos. Meus momentos. Então, assim... E cada vez mais eu tenho respeitado também essa coisa de, olha, hoje não dá, hoje eu não consigo, hoje tá sendo difícil. E para finalizar, eu gostaria que você desse um recado para as mamães que estão em casa assistindo, mas um recado tipo de uma mãe que tem uma filha típica, que às vezes tem muitas mães que não têm apoio, tem muitas mães que os pais abandonaram, tem muitas mães que não têm uma rede de apoio importante. Então eu gostaria que você desse um recado para essas pessoas, a sua visão, como que você imagina isso? Eu acho que você já falou até a minha resposta, rede de apoio. Quem sou eu, né, para dar dica ou conselho, mas assim, sozinho é mais difícil, sozinha é mais difícil. E com rede é mais fácil, é mais divertido, é mais leve. Eu tenho uma rede de família, de amigas, que pra mim, assim, não tem preço, sabe? Então, é tudo isso que torna esse processo mais leve, mais amoroso. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, assim. Sempre tem lugares em que a gente pode, né, buscar esse apoio, esse cuidado. E essa seria a minha... E cuidar da saúde mental, como você mesmo disse, que uma mãe bem cuidada, com certeza ela vai ser uma mãe diferente para o seu filho. A história, né, do oxigênio no avião, né? Não conheço essa história. Quando eu entrava num voo e alguém falava, olha, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E aí eles falam, coloque em você e depois coloque nas crianças. E eu pensava, que absurdo! Como que você vai colocar primeiro em você e vai deixar a criança lá?
E eu demorei muito para entender que se você não estiver respirando, você não vai conseguir colocar numa criança, não vai conseguir fazer ela respirar. Então é isso, assim, a gente precisa se cuidar para poder cuidar. E isso também não é simples, tá? Porque a gente fala assim, fica parecendo que é fácil, não é. Tem dia que não tem nada para ninguém, assim, sabe? Mas eu acho que é buscar mesmo esse equilíbrio de, olha, ali não tá bom, eu vou acolher essa parte. Aí, ó, isso aqui não tá bom, eu vou olhar para isso. Se respeitar e respeitar o outro. É isso aí. Parece fácil, né? Parece. Bom, eu gostaria de falar que esse é um programa especial do Dia das Mães. Eu escolhi chamar a Ana Helena aqui no Criança que Cresce, que é um lugar tão gostoso, eu não conhecia. É um lugar tão acolhedor. A Ana, que fala muito bem para outras mães, né? Que é uma mãe realmente que tem uma criança típica e atípica, então acho que ela pode falar com propriedade, está aprendendo, está se construindo também, tanto criança como todas as... Com certeza. Como todas as atitudes, enfim, né? Estamos todos aprendendo junto. Sim. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é: vocês não estão sozinhos aqui, tem a Ana, tem uma Criança que Cresce, vamos andando junto. Então, gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães aí e dizer que eu acho que não tem coisa mais importante, coisa mais especial do que mãe. Se tem, eu desconheço, porque é muito especial. Eu ainda me arrepio, porque eu acho que é lindo, porque a maternidade é esse amor posto em prática. Né? Assim, é você ver esse amor em movimento. E feliz Dia das Mães. Lembrem-se de se divertirem muito com seus filhos. Chegou? Pede pegar. Ai, gente, eles vão querer me fazer. Não. Ai, Eu trouxe que uma lindo. flor para você. Que lindo. Eu acho que obrigada. todas as mamães vão se sentir muito bem representadas por você. Eu acho que você passa essa imagem aí de alto astral, de felicidade, de amor, de cuidado mesmo. Toda vez que eu acompanho a Ana nas redes sociais, eu sempre acho assim que você está sempre bem, sabe aquela felicidade que enche um cômodo, que enche um espaço inteiro? Pelo menos é essa a visão que eu tenho de você. Então, tenho certeza que você está representando muito bem todas as mães que estão aí em casa. Eu me sinto muito honrada, de verdade. Assim, é um prazer, é uma honra. Eu e o Douglas, é a primeira vez que a gente está assim, se encontrando desse jeito, mas tem um carinho, tem uma admiração que já existe. E eu acho também importante dizer que nesse processo eu encontrei tanta gente legal, tanta gente bacana, porque a gente às vezes entra numa de, não tem gente, né, no mundo. Tem, gente, o mundo tá cheio de gente disposta, inclusive Criança que Cresce, assim, isso aqui eu sozinha não é nada, né, tem umas dezenas de pessoas que estão junto comigo fazendo essa coisa toda acontecer, então assim, o mundo tá cheio de gente disposta, cheio de gente bacana. Então é um prazer, é uma alegria, é uma honra. E obrigada. E o que eu acho mais legal também, que eu gostaria de acrescentar, olha como que as coisas são especiais, né? Eu tenho certeza que antes, por exemplo, da Mabê, você vivia no mundo, né? Numa redoma. E olha o mundo que a Mabê te apresentou. Sim. Então realmente é uma coisa bem de destino, né? Porque isso é que eu esqueci de falar. É uma coisa bem de destino mesmo, porque a partir do momento que ela entrou na sua vida, ela abriu portas e janelas que talvez você nunca teria aberto. Não queria viver. Não, sem dúvida. Você nunca teria o Criança que Cresce, você nunca teria conhecido esses profissionais, esses amigos. Não, com certeza. Então, assim, ela te apresentou um mundo. Inclusive, eu tô fazendo faculdade de fono. Ah lá. Que talvez você nunca teria feito. Não, jamais. Inclusive, assim, eu tenho trauma de fono, porque com essa voz rouca. E aí tive que fazer fono a infância toda. E, inclusive, uma das razões por esse espaço não ter cara de clínica é porque eu não gostava de fazer fono quando eu era criança. E aí eu ia naquela clínica que eu não gostava. Então, assim, eu penso, né, que no mínimo as crianças chegam em um lugar, né, alegre. E aí eu falo, gente, agora eu tô fazendo fono. Nem gostava de fono e tô apaixonada, encantada. Então, assim, esses são os realmente os mistérios da da vida. Que lindo, né? É porque tem uma novidade, né? Quem acompanha a gente no Instagram já deve ter visto. Tem um vídeo, inclusive, que eu falo várias coisas que eu falei aqui. E a ideia é que... Porque tem muita gente que me encontra e fala isso. Falando, eu acho tão legal, eu queria contribuir de alguma maneira, né? E nós somos uma empresa, né? Então,
como qualquer empresa, a gente precisa de um financeiro saudável para sobreviver. E aí a gente criou o Amigos do Criança, que é uma forma de pessoas físicas ou jurídicas arcarem com as despesas de uma criança em terapia ou em socialização ou em pedagogia. Então, E quem quiser ser um amigo do criança, o que tem que fazer? manda mensagem no WhatsApp. Manda mensagem no nosso WhatsApp, ou eu ou a Glaucia, vamos mandar material, vamos explicar. A gente adora convidar as pessoas para virem aqui conhecer o espaço. Então, sejam muito bem-vindos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, especial Dia das Mães. E eu aguardo vocês até o próximo programa no Você Sabia?